Gente, acho que dá pra gente começar já, né? Tá todo mundo bem aí? Tá bom. Eu vou começar me apresentando então. Gente, eu sou a Maria Fernanda, tô no quarto semestre de Medicina da Santa Marcelina. E eu, a Izzy e mais duas meninas, a Natália e a Vitória, que idealizamos esse projeto. E a gente conseguiu a participação dessas duas pessoas maravilhosas para falarem nessa palestra hoje. E eu vou apresentar o Arthur para vocês. Acho que muitos de vocês já conhecem o Arthur pelo Instagram. Ele é estudante de jornalismo e ele tem mais de 490 mil visualizações dos vídeos dele no IGTV. E ele fala sobre esses assuntos. Ele fala sobre desconstrução, basicamente, né? E sobre vários assuntos extremamente relevantes. E é isso, eu vou deixar o Arthur falar um oizinho pra vocês e depois a Isa vai apresentar a nossa outra palestrante. Vocês aproveitem muito e interagem bastante com a gente pelo chat também. Oi, gente, tudo bem? Espero que agora esteja dando para ouvir. Qualquer coisa, se não tiver, vocês comentam aí no chat que as meninas vão me avisar. Mas então, queria já começar dizendo, né, uma coisa que eu falei no início, na hora que meu som estava cortado, mas que eu faço isso, né, no caso, há uns 2 meses, eu não sei, pouco tempo, na verdade, que eu estou fazendo vídeo para a internet, né, para o GTV, em que eu falo sobre vários assuntos em que eu acredito e que eu acho que são coisas que devam ser mais discutidas e, enfim, tanto que a maioria dos vídeos, né, vem com uns comentários contra, outros a favor e acaba virando um debate, uma discussão, mas enfim, acho que são assuntos que devam ser ditos e a pornografia é um deles, né, que é o motivo que a gente está aqui hoje. E queria já começar dizendo que eu sou um estudante de jornalismo, né, e meu papel no IGTV é mais de comunicador ali, de estar passando essa informação, não como exatamente uma informação concreta, mas a partir de dados e coisas que eu vi, coisas que eu li, enfim, e depois trazer essa abertura aí para o debate, enfim. Então, já que muitos aqui que estão assistindo, né, acredito que todos são estudantes de medicina, né, queria já deixar claro que, enfim, pode ser que vocês saibam de muito mais coisa do que eu, mas eu vou estar aqui falando sobre algumas coisas que eu vi, enfim. Uma pesquisa de um pesquisador, do médico mexicano, disse que os homens, principalmente, passam a assistir pornografia a partir dos 10 anos de idade. Né? Uma média dos 10 anos de idade, eu acho que pela convivência, pelas conversas, acho que a gente já consegue corroborar com esse dado. Mas, então, eu, né, no meu caso, comecei a assistir pornografia aos 12 anos, que é mais ou menos ali perto da cidade, 10, 12, enfim, em que vários meninos começam a entrar nesse meio porque tem um cérebro já fascinado por sexo desde que nascem, desde que, enfim, são sempre incentivados a estarem ali, né, indo atrás do sexo, indo atrás da erotização, enfim. E aí as pessoas já começam a ter esse contato muito cedo com a pornografia e muitos até incentivam esse contato por falar que é uma iniciação sexual e que as pessoas vão aprender a partir daquilo e tal, o que é uma falsa afirmação, uma ideia falsa do que é o sexo, do que de fato a iniciação sexual, né, que deveria ser mais focada em educação sexual de fato, através de professores e através de dados concretos e ideias concretas sobre como é o sexo, que é uma coisa muito performática no pornô, né? Em outro vídeo, inclusive, que eu já tinha visto, fala que a pornografia ela é feita por homens para homens, então existe muito uma questão de, por exemplo, a maioria de todos os vídeos assistidos no Brasil, 88% contém violência física, né? Então já é uma agressividade ali presente nos filmes. Mas então, falando sobre a questão do cérebro, né, eu vi vários artigos científicos, artigos acadêmicos e várias palestras, né, TED Talks. Uma delas, o Grande Experimento Pornô, do Gary Wilson, que mostrou diversos estudos, né? Um deles foi, por exemplo, um estudo que fizeram com um experimento, na verdade, que fizeram com várias pessoas, né, vários homens, eu acredito, e aí começaram a mostrar para esses homens várias cenas de filmes pornôs e, enfim, vários filmes pornográficos. E essas pessoas que estavam lá, eles iam medindo o nível de excitação. E aí, todos iam ali, né? Às vezes alguns tinham um nível de excitação maior com alguns filmes, outros menores, enfim.
e aí alternando, mas basicamente na mesma linha. E aí, em um determinado momento, teve um pico, né, que a excitação foi ali às alturas, e foi justamente quando os pesquisadores, né, quem estava realizando esse experimento, colocou uma coisa em que as pessoas nunca tinham visto antes, né, uma coisa completamente nova, né, uma novidade, que deu aquele choque ali, aquela surpresa, e aí veio uma excitação maior do que outros filmes. E aí, por que que isso acontece, né? Chama, por tudo que eu vi, chama de efeito Coolidge, que é justamente a novidade, né? Aquela coisa nova que leva as pessoas a se interessarem mais por aquilo, ficarem mais não sei, isso me vira uma coisa mais brilhante, né? Mais interessante para quem está assistindo. E aí, no caso, um outro experimento foi com animais, no caso, vou dar o exemplo do rato, que fizeram com o rato e com outro animal, se não me engano, um bode, enfim, mas falar do rato, em que ele levava cada vez mais tempo para ejacular quando ele tinha relações com uma determinada fêmea específica. E aí, cada vez mais tempo ele levava, enfim. E aí, a cada vez que iam trocando, né, as fêmeas, no caso, para fêmeas novas, né, atrativas, enfim, aquela novidade, aquela coisa, isso não acontecia e era cada vez mais rápido, enfim. E isso né, o que leva muitos homens a continuar pesquisando pornografia na internet. E por quê? Né? Não só homens, mas mulheres também. Mas por que isso seria, né, no caso? Justamente pela dopamina, que é liberada no cérebro a cada novidade, a cada coisa nova que vem ali. E aí o cérebro acaba ficando com um excesso de dopamina e aquilo ali vai sobrecarregando os sistemas naturais de saciedade do cérebro. Então ele não se sente mais satisfeito com o básico, não se sente mais satisfeito com aquilo que está sendo acostumado. E aí, quando vem aquelas coisas novas, enfim, o cérebro, a neuroplasticidade, né, do cérebro vai se adaptando e vai se moldando para aceitar aquela nova realidade, né, que é um verdadeiro harém virtual. Tem uma coisa que eu falo no vídeo, que é o homem moderno, ele viu mais homens, desculpa, o homem moderno ele vê mais mulheres em 10 minutos do que os seus ancestrais veriam em 10 vidas, né? Então, é uma coisa que o cérebro acaba se ajustando com aquela realidade e vai buscando cada vez mais e mais. E é por isso que existe tanto conteúdo degradante, né, moralmente degradante no universo da pornografia, em que não é mais o sexo que basta. E aí a gente acaba pegando coisas que na nossa sociedade a gente tenta lutar contra, né? A gente tenta se posicionar como violência contra a mulher, como estupro, como pedofilia, enfim, diversas dessas questões que estão ali de graça, né, em vários sites pornográficos para você ver, e são coisas que são moralmente repudiadas, mas que estão sendo vendidas, né? Incesto, inclusive, acho que é a categoria mais famosa ali. E não só estão sendo vendidas, como estão ganhando muito, muito dinheiro. A indústria pornográfica movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano, que é uma movimentação financeira maior do que Netflix, Google, Amazon, eBay, tudo junto. Então, enfim, a gente, além de repudiar, quando a gente está em sociedade, a gente acaba consumindo aquilo ali e dando dinheiro e se sentindo, né, tendo prazer com aquilo, justamente porque o cérebro está fisicamente modificado, né? E aí as pessoas acabam buscando por conteúdo cada vez mais degradante, mesmo que elas não gostem daquilo que elas estão vendo. Então, enfim, a partir de todo esse tempo em que a pessoa está sendo acostumada a assistir conteúdos dessa forma, o cérebro acaba se moldando pela neuroplasticidade, né? O circuito de recompensa, que com certeza a Fernanda vai conseguir explicar muito melhor do que eu, ela é especialista, mas enfim, o circuito de recompensa ele acaba sendo sobrecarregado e o cérebro modificado, enfim, isso causa diversas mazelas, né, pro ser humano. Inclusive, vários estudos mostram que as pessoas que são consumidoras árduas de pornografia têm mais índice depressivo do que as pessoas que não consomem, ansiedade, falta de foco, fadiga, indisposição, e é inclusive uma coisa que realmente move as pessoas, em que elas ficam extremamente viciadas a ponto de largarem o que elas têm para fazer para assistir pornô, não conseguem dormir sem assistir pornô. Então, enfim, acaba virando um vício que não é um vício discutido, né? Muito se fala sobre diversos vícios em várias drogas, mas o médico Dr. Jeffrey Sadinover classificou a pornografia como uma droga, no caso, né, um vício ainda pior do que a heroína, porque ela é aplicada através dos olhos e ela pode ser consumida em qualquer lugar, não, mas enfim, na teoria, a qualquer momento, né, através dos olhos,
e realmente deixa o cérebro ali completamente viciado pelo excesso de dopamina que libera, mesmo que por um curto tempo, enfim. E, enfim, isso causa diversos problemas para o ser humano. E aí existe, né, o que eu falo no final do meu vídeo, como que você pode resolver isso, né? O que pode se fazer com relação a isso. E aí não é uma coisa, eu acredito que não tenha exatamente um embasamento acadêmico, né? Não tenho certeza, mas muito se fala sobre a volta, né? O retorno do cérebro ao estágio anterior às mudanças físicas causadas pela pornografia, que é, no caso, um efeito reboot, em que você passa 90 dias longe de qualquer estímulo pornográfico, enfim. Muitos passam 90 dias longe de masturbação, inclusive, mas, enfim, a teoria inicial, no caso, é de você ficar 90 dias sem assistir pornô, sem consumir pornô, para que o seu cérebro consiga fazer essa dissociação. O problema é que muitas pessoas já estão acostumadas a se masturbarem com a pornografia, né? E meio que um anda do lado do outro ali junto, enfim. Então, é realmente importante, né? No caso, muitos falam de passar um tempo sem se masturbar para poder fazer essa dissociação. E aí, depois de um tempo, você voltar a praticar masturbação, que é um hábito saudável, né? O problema é se for feito em excesso. Mas, enfim, longe disso, para que o cérebro consiga fazer essa dissociação e você consiga ficar mais confortável, enfim, seguir sua vida. Mas longe do vício na pornografia. E uma coisa que eu queria recomendar, assim, no caso, é vocês assistirem, de fato, o TED Talk do Gary Wilson, que chama O Grande Experimento Pornô, e um outro que é de um brasileiro, que chama Rafael Trabasso, que é um artista, é um designer, e o nome do TED Talk é Como a Pornografia Quase Me Matou como Artista. E aí ele explica diversas coisas que eu posso relacionar, e que muitas pessoas com certeza conseguiriam relacionar também, de uma vivência que realmente destrói relacionamentos, que destrói carreiras, enfim, destrói até a sua própria, seu próprio bem-estar. Então, enfim, seria duas coisas que eu recomendaria a todo mundo assistir. E eu acredito que seja isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a fazer. Quero pedir desculpa já se eu falei alguma besteira, né? De novo, eu sou um jornalista e eu faço vídeo para a internet com base em coisas que me interessam. Isso é uma área que me interessa muito. Eu, pessoalmente, não assisto mais pornografia. Vai fazer 3 meses agora, no caso. Assim, depois de muito tempo tentando, né? Porque é uma coisa que realmente é viciante e para você realmente sair daquilo é um processo que demora muito. Inclusive, no TED Talk do Rafael Trabasso, ele fala que demorou 2 anos para conseguir. Muitas pessoas demoram anos, de fato, para conseguir largar, né? E, enfim, é realmente um processo difícil depois de você passar anos sendo acostumado a consumir aquilo, inclusive, às vezes, todos os dias, né? Que é uma coisa normalizada, assim, pelo menos entre homens, você se masturbar todos os dias assistindo pornô, que é uma coisa que é extremamente prejudicial. Então, enfim, acho que era mais isso que eu queria relatar aqui. Obrigado. Obrigada, Arthur. Enfim, gente, se vocês quiserem mandar pergunta, manda pelo chat do YouTube ou até pelo chat do WhatsApp do grupo, que a gente vai perguntar pro Arthur e ele responde. Mas foi ótima a sua palestra, foi muito legal. E eu acho muito legal a gente ter esse relato de uma pessoa que tá tentando parar, porque eu realmente acho, principalmente entre os homens, isso é muito mais presente, muito mais comum. Eu acho que a atividade sexual de vocês ela é iniciada pelo pornô, né? E acho que se desvencilhar disso deve ser realmente muito difícil. Então, obrigada por compartilhar isso com a gente. Ai, gente, acho que a internet do Arthur caiu, porque ele saiu da reunião. Fê, você quer ir compartilhando os seus slides aí? Pode ser. Eu só fico preocupada porque ele tinha dito que talvez ele não pudesse ficar muito tempo, então se ele entrar, eu paro de falar? Não, e daí a gente faz as perguntas para ele? Eu vou falar com ele aqui. Ai, peraí. Acho que deu certo.
Oi, Voltou. tá dando pra me ouvir aí? Eu acho que a internet deu o timing perfeito, né, pra falhar, pelo jeito que, por exemplo, na hora que terminou, fui quicado aqui, mas voltei. Bem, tudo certo. Oi, Isa, você tá conseguindo ver as perguntas do YouTube aí? Alguém mandou alguma coisa? Por enquanto, De pergunta, acho que não também tem. queria... Pode falar. Por enquanto também teve uma coisa que eu esqueci de falar, né, que foi acho que uma das coisas que mais chocou, porque muitos vieram, né, assim que eu lancei esse vídeo, muitas pessoas vieram no direct pra até nem consegui responder todas, eu fiz uma live para ficar respondendo essas perguntas e tal. Muitos vieram no meu Instagram falar que se relacionaram muito com aquilo que eu falei, que sentem exatamente esses sintomas, né? Eu acho que os dois sintomas que mais chocam, assim, né, que mais fazem os homens quererem mudar, no caso, é a disfunção erétil e a ejaculação retardada, né? São duas coisas que acontecem muito com vício em pornografia, porque apesar não, desculpa, com esse vício, né, com esse estímulo visual tão grande e uma coisa que é irreal no sexo, né, você assistindo pornografia nessa quantidade, primeiro que em qualquer quantidade já é prejudicial, né, mas principalmente porque é uma coisa que é extremamente viciante e o cérebro fica atraído por aquela novidade. Mas quando você é viciado, né, você é um consumidor árduo de pornografia, quando você vai fazer sexo de fato, para ter uma relação sexual de verdade, que envolve cortejo, toque, corpos reais, né, não aqueles corpos modelados, né, no pornô, enfim, e cheiros, enfim, toques, tudo, não é uma coisa que às vezes o cérebro, por estar tão acostumado, né, com a pornografia, com todos aqueles estímulos, ele manda sinais cada vez mais fracos para, né, os Países Baixos ali na hora do sexo real, e aí acaba não acontecendo. E é uma coisa que realmente também vários estudos já comprovam, né, que a disfunção erétil é uma coisa, um efeito colateral ali do vício em pornografia. E a ejaculação retardada também, que é o contrário da ejaculação precoce, que você demora muito mais do que o normal para conseguir ejacular, o que não é uma coisa boa, né, por mais que possa ser até confundido. Você está ali numa situação em que você tem sentimento próprio pela pessoa, você se sente atraído pela pessoa e você não consegue, né, ejacular, enfim. E acaba gerando conflitos, enfim, não é uma coisa muito legal. Então são duas coisas que realmente afetam bastante. E muitas pessoas vieram me perguntar, né, não, vieram falar comigo assim, falar, pô, cara, obrigado pelo vídeo, porque realmente eu sinto todas essas coisas e preciso parar, enfim. Por mais que seja uma coisa que homens não falam tão abertamente, né, não cheguem em grupos de amigos, ou enfim, para falar que é de fato viciado, que sofre com isso, é uma coisa que é realmente muito presente na vida de várias pessoas. Então, enfim, por isso que eu acho que é tão importante essa iniciativa de vocês, inclusive de estar aqui no YouTube, né, enfim, tendo palestras e tendo conversas para chegar em mais pessoas e que as pessoas se toquem de como isso é um problema sério. Então, obrigado a vocês e parabéns pela iniciativa também. Isso. Arthur, tem uma perguntinha para você também. Alguém te perguntou assim, a pergunta é sobre o Meher Barak, que acho que é o... E falou assim, como o jornalismo pode influenciar atualmente na educação sexual? Então, a educação sexual é uma coisa que ela é muito polêmica de ser colocada em pauta, né, ser colocada em discussão no Brasil, justamente por conta de questões ideológicas, né? Eu acho que tudo que envolve política sempre vai ser uma divisão no Brasil e dificilmente os dois grupos, né, que hoje em dia são divididos em dois grupos, apesar de serem espectros muito maiores, né, mas de esquerda e direita, fica complicado porque quando alguém quer colocar pautas de educação sexual na sociedade, nas escolas, enfim, isso é confundido com crianças sendo ensinadas a como fazer sexo sendo crianças e ensinando que as crianças devem ir lá fazer sexo, ensinando que tarará, tarará. O que é uma coisa completamente falsa, né, ingênua e às vezes até maldosa, né, porque muitos confundem educação sexual com assuntos proibidos e tá me fugindo a palavra agora, mas, né, enfim, mas confundem com tabus, enfim,
o que de fato não deveria ser, porque quanto mais cedo as pessoas entenderem o que é assédio sexual, por exemplo, o que é, estupro, o que é você ter controle sobre o seu próprio corpo, mais benéfico isso vai ser para a sociedade, né? E o papel do jornalismo nisso, eu acho que é de fato expor o que é educação sexual, né? Para conseguir clarear a cabeça das pessoas, né? De mostrar que não vai ser gente incentivando criança a fazer sexo, vai ser justamente as pessoas mostrando, né, professores, no caso, pessoas preparadas, mostrando para crianças o que é permitido, o que não é, o que é saudável, o que não é, enfim. Isso, obviamente, a partir de uma certa idade, né? Principalmente a partir de uma idade em que as pessoas já têm esse contato com a pornografia, o que é muito mais prejudicial, né, as pessoas terem o primeiro contato com pornografia do que com a educação sexual de fato. Então, o papel do jornalismo é realmente esse, é fazer essa diferenciação e mostrar para as pessoas o que é educação sexual de fato. Mas, realmente é uma coisa que é difícil de ser colocada na cabeça das pessoas, né? Então, principalmente pelo fato do jornalismo ele tem que ter um papel mais imparcial com relação a algumas coisas, mas eu acredito que uma entrevista com um especialista da área mostrando, né, no caso, o que é educação sexual, isso ser divulgado. O problema é que o jornalismo ele divulga o que dá clique, né? O que dá dinheiro. O jornalismo é um mercado como qualquer outro que visa o lucro, então isso afeta realmente muitas coisas. Mas eu acredito que seja esse mesmo papel. Foi ótimo. A gente tem outra pergunta aqui. Eu sei que gente, eu esqueci de avisar no começo da live, mas o Arthur ele precisa sair também, tá? Da ligação um pouco mais cedo. Mas tem só mais uma perguntinha que acho que você já falou, mas é do Eric José. E ele perguntou: a ejaculação. A ejaculação precoce também entra como uma consequência do vício em pornografia? Então, tudo que eu vi, né, no caso de estudos, enfim, para preparar esse vídeo, foi relacionado à ejaculação retardada e à disfunção erétil. A ejaculação precoce, se eu não me engano, né, eu acho que vocês com certeza vão saber responder melhor, mas uma coisa que eu vi foi que a masturbação ela pode até ajudar na ejaculação precoce, mas não necessariamente masturbação é pornografia, né? E é justamente isso que a gente tenta dissociar a cabeça das pessoas, né? Que o pornô não é masturbação. Masturbação não é pornô. Mas eu realmente não vou saber responder se a ejaculação precoce tem alguma coisa a ver. Eu acho que a Fernanda deve saber um pouco mais, mas o que eu vi foi mais relacionado à disfunção erétil e à ejaculação retardada. Na verdade, uma das coisas que é bem comum que acaba acontecendo, principalmente de vivência de consultório, é que uma pessoa que ela assiste muito pornô, ela acaba se masturbando bastante. E ela entra num movimento de saber exatamente qual é o ritmo, qual é a frequência da masturbação, para que ela consiga segurar, né? A gente chama isso de tempo de latência ejaculatória. Então, quando você está com a tua mão, só a gente pensar, né? A mão a gente não está falando de uma mucosa, a gente está falando de pele. Então, seria pele com pele. Quando a gente pensa, por exemplo, dentro do ânus ou então dentro do canal vaginal, a gente vai pensar em mucosa, que a gente pode pensar em como é diferente. Se a gente passa o dedo já dentro de uma mucosa, é totalmente diferente. Então, às vezes, você condiciona o teu corpo a chegar à ejaculação de uma determinada forma com a tua masturbação. E quando você está dentro de uma relação real, você não tem esse mesmo controle, porque às vezes é outra pessoa que vai estar fazendo o ritmo, a frequência realmente, né? Você pode ir rápido ou você pode ir devagar. Então, às vezes, quando você está numa relação real, você não vai conseguir controlar a ejaculação. Então, assim, não que seja uma causa direta, mas é como se fosse um padrão de comportamento, de aprendizagem que você teve, por conta dessa exposição que te gerou uma masturbação e que sim, numa relação sexual você pode começar a apresentar episódios de ejaculação precoce, mas não como se fosse uma causa, é muito mais, eu diria, um contexto em que isso acontece. Feito. Gente, eu acho que a gente não tem mais pergunta para Arthur no chat, eu vou só dar uma última checadinha aqui. Acho que realmente não tem mais. Arthur, eu queria te agradecer de coração, foi muito legal o que você falou.
É super necessário, principalmente vindo de alguém da nossa idade, do nosso meio, estudante também. Eu acho que é muito diferente ouvirem de alguém, de um homem. Enfim, eu acho que é muito importante para os outros homens também, para ter essa validação. E a gente agradece muito a sua participação pela 1000ª vez, foi incrível, muito obrigada. E se a Isa quiser falar alguma coisa também. E, gente, sigam o Arthur no Instagram, como assim? Sigam ele lá. Como que é? É @ArthurHMiranda, não é? Se divulgue. Isso, Arthur sem H, na verdade. Não, eu sei, mas tem um H depois, não tem? Não tem o H no Arthur, mas tem o H depois do Arthur, né? @ArthurHMiranda. É isso. Mas é isso, eu queria agradecer vocês, né, de novo também pela iniciativa de estar fazendo isso. É realmente um projeto muito legal. Espero que as pessoas tenham gostado e gostem ainda, né? Porque agora vai vir uma aula, com certeza, da Fernanda, vai ser maravilhoso. Eu vou sair aqui, mas eu vou tentar entrar no YouTube e ficar acompanhando. Então, muito obrigado a vocês. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Arthur. Gente, depois a gente deixa o Instagram dele no YouTube, e aí vocês seguem, tem vários conteúdos interessantes e necessários, igual essa aula que ele deu. Então, obrigada, Arthur. Gente, agora a Fernanda vai fazer uma apresentação de slide, tá? Ela vai tentar só projetar os slides aqui e aí a gente dá continuidade com o evento. Enquanto isso, acho que eu vou apresentando, porque eu acho que quando eu apresentei, deu aquele probleminha no som. Então, gente, a Fernanda ela é psicóloga pela UFPR e ela é especialista em sexualidade humana pela USP e também especialista em psicopedagogia pela PUC. Gente, estou tentando compartilhar, nessas horas dá tudo errado, né? Peraí. Compartilhou? Ainda não, Fê. Quando for eu te aviso. Mas se der errado, a gente tenta por... Aqui ainda não apareceu. Porque ainda não. E agora? Não, ainda não. Também ainda não. Não sei, Mafê, pra você tá aparecendo? Não tá. Eu aviso quando tiver. Não, tô escutando a Mafê. Eu tô muda, mas não apareceu não. Quando aparecer eu te aviso, mas se você não conseguir de jeito nenhum, acho que dá. A Isa me mandou a sua apresentação, aí eu tento projetar por você aqui. Peraí que eu vou tentar fazer assim. Agora deu, Fê. Agora foi. Agora foi. Ixi, peraí, agora eu cancelei alguma coisa aqui já. Eu não tô vendo o que tá agora, gente. Então, tá escrito Não. Apresentação, mas não tá a sua apresentação, mas tem sua foto. Mas acho que o que você fez antes deu certo. Se você tentar de novo com a apresentação, acho que dá certo. Agora tá indo, Fê. A gente tá vendo sua tela, tá? Isso. Agora chegou lá? Agora chegou. Chegou. Então tá. Então, boa noite a todos e todes. Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga. Eu fiz mestrado em psicologia aqui pela Federal, sou especialista em sexualidade pela Faculdade de Medicina da USP e também em psicopedagogia pela PUC. E eu gosto de começar falando, gente, sobre isso, né? Qual que é o lugar que eu falo? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente pode estar falando de tantas coisas. E sendo uma mulher branca, heterossexual, classe média alta, eu tomo esse cuidado para falar de onde que eu falo, porque é o lugar da psicologia, né? Então, assim, a partir do código de ética da psicologia, que coloca pra gente que eu não posso falar de nenhum lugar que patologize, né? E quando a gente fala de sexualidade, isso é bem importante, porque a gente vai estar falando de diversidade. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre a pornografia, né? O que é pornografia? Porque eu acho que esse contexto mudou muito, né? Quando eu estava na faculdade e vocês estavam nascendo, a pornografia era uma coisa que é diferente do que ela é hoje em dia. Então, a pornografia,
pelo dicionário Aurélio, né, ela se relaciona ao estudo da prostituição ou a coleção de pinturas ou gravuras obscenas, né. Ela começou realmente no século XVI na Europa e era uma forma de contestar as autoridades religiosas e políticas. Então, o que as pessoas faziam? Elas distribuíam, por meio de panfletos, imagens pornográficas de pessoas importantes da sociedade. É importante a gente pensar, né, quando a gente vê esse conceito, a diferença do que existe da pornografia nos dias de hoje, né. Então, assim, o que acabou acontecendo foi que no século XIX a gente começa a ter uma aproximação maior do que é pornografia desse conceito que a gente entende hoje em dia, né. Então, com a fotografia e com o cinema, a pornografia ela acabou sendo definida como a representação sexual, visando em especial a excitação erótica do público e estando intimamente relacionada com a produção padronizada para um mercado estabelecido. Acho bem importante a gente pensar nesse termo de padrão, produção padronizada, porque é muito disso que a gente vê hoje em dia em relação à crítica do que se faz à pornografia, né? E a gente vê que existe um padrão que na maior parte das vezes é um padrão que olha para o prazer do homem e não da mulher, um orgasmo, ejaculação masculina e não um orgasmo feminino, e que coloca a mulher como sendo um ser que serve o homem, né? Só que é importante a gente pensar, gente, de que pornografia que a gente está falando e por que é importante a gente falar sobre isso. Porque nos últimos 30 anos, 40 anos, o cenário pornográfico mudou muito. Então, eu tenho 37 anos, né? Eu sou dessa geração aqui das duas primeiras fotos, né? Do vídeo, né? Assim, do filme que a gente ia na videolocadora e da Playboy. Então, quando eu era adolescente, o que sempre existia? Assim, a gente ia na videolocadora alocar o filme e sempre tinha uma portinha escondidinha, assim, com uma parede. Na verdade é como se fosse uma cortina, mas não era aquela cortina que você consegue ver, né, do outro lado. Então era engraçado, porque todo mundo ficava curioso para ver o que tinha daquele lado, né, e a gente sempre tinha algum primo que tinha Playboy, né, então assim, sei lá, ia na banquinha, era muito de comprar revista, e tinha as Playboys, e você ficava sempre assim, nossa, quem que vai ser a próxima mulher que sai na Playboy? E vejam a diferença, né, porque aqui a gente tem uma relação de mãe e filha, realmente, na capa da Playboy. Então, como é que seria hoje em dia, né? Eu fico imaginando uma capa dessas sendo hoje em dia, a crítica que teria de uma mãe junto com uma filha estando numa revista, né? Então, o que a gente tinha, quando há 20 anos atrás, quando eu era adolescente, vamos tentar pensar na mudança em 2 décadas que teve no que tange a pornografia e o acesso à pornografia. Porque nessa época aqui das revistas, a gente estava falando de pessoas que ganhavam milhares ou milhões de dinheiros, né, para estar realmente se expondo. E o que a gente tem hoje em dia de realidade, né, assim, pessoas que realmente ficam famosas por meio de vídeos pornográficos, da exposição pornográfica, mas muita gente que faz vídeos caseiros na busca de chegar a esse sucesso, né, que vocês podem ver, é até o meu penúltimo slide, mas que é muito bem representado num filme que tem na Netflix, que se chama Hot Girls Wanted, que fala sobre essa busca do sucesso por meio da pornografia. Então eu acho importante a gente pensar no que aconteceu em 20 anos de sociedade, em 30 anos de sociedade, no que tange à sexualidade. Porque é, gente, uma mudança gigantesca, né? É abismal o que a gente teve de acesso, de exposição, de descoberta a um clique, como o Arthur também falou, né? E daí eu trouxe para vocês alguns índices que eu achei muito legal. Então o Pornhub, que é um dos maiores sites, né, com acesso pornográfico, todo ano ele lança uma estatística dos acessos que são vistos. Então eu queria compartilhar com vocês algumas informações. Aqui eu acho importante, antes de ler com vocês, a gente pensar o seguinte: a gente está falando, esses dados, gente, são de 2019, né? Eu tô ansiosíssima para ver o que vai acontecer em 2020, com a gente ficando em quarentena. Existem 2 grandes sociedades mundiais para quem quiser estudar um pouco mais de sexualidade, que é a International Society for Sexual Medicine
para vocês que são estudantes de medicina, é uma sociedade muito legal, até porque ela tem esse olhar interdisciplinar para a sexualidade, mas ela é mais médica, né? E tem a WASH, que é a World Association for Sexual Health. E as duas já fizeram um alerta para nós, integrantes das sociedades, falando, gente, a gente precisa ficar de olho, porque as pessoas estão muito tempo em casa, estão muito tempo ociosas, e a gente vai ter um maior índice de compulsão sexual e de vício pela internet também. Então, esses dados são de 2019, e o que o Pornhub trouxe pra gente, né? Que o site teve mais de 42 bilhões de visitas, o que dá uma média de 115 milhões de visitas por dia. Foram realizados mais de 39 bilhões de buscas, representando 8,7 bilhões a mais do que feitas em 2018. E em 2019, o site bateu um recorde de envios de vídeos. Foram 6,83 milhões de novos vídeos publicados na plataforma. Então é sobre isso que eu estava falando anteriormente para vocês, de que pornografia que eu estou falando. Se antigamente eu tinha as videolocadoras que demoravam para chegar a esses vídeos, a gente tem hoje em dia, né, olha a quantidade, milhões de vídeos que são publicados na plataforma por ano, tá? E o que eles trazem aqui, então? Por minuto, o que acontece no Pornhub? Então é legal, não vou olhar todos, né, enquanto eu estou apresentando, acho legal vocês irem dando uma olhadinha. Então, assim, por minuto a gente tem 14 uploads de vídeo, a gente tem mais de 80 mil visitantes, mais de 77 mil buscas, 219 mil visualizações, né? Quantidade de profiles que são vistos. É difícil ficar, eu acho muito difícil ficar pensando em português e lendo em inglês, às vezes eu vou dar uma travadinha, tá? 14.800, né, visualizações de perfis, 29 comentários em cada vídeo. Isso aqui, gente, por minuto, para vocês terem noção da quantidade de visualizações que se tem, né? E o que na verdade, qual é o tempo que as pessoas gastam, né? Então eu achei super interessante porque eles vão vendo aqui, ó, por país, né? Então, a gente tem no primeiro lugar a Tailândia, Filipinas, me fugiu, gente? Holanda, Estados Unidos, Canadá, e daí a gente vai ter o Brasil. Deixa eu ver se essa aqui mexe ou não. Aqui, ó, o Brasil aqui embaixo, né? Então, mais ou menos em torno de 10 minutos, tá? E a gente teve aqui, ó, mulheres que visitaram, né, 23 segundos comparados, subiu, né, 23 segundos comparado com homens. E o que a gente tem, né, de pesquisas? Então, assim, no primeiro lugar, o que as pessoas vêm pesquisar são, eu achei isso aqui muito bizarro mesmo, né, e é isso, assim, quando você vai estudar pornografia, você vê, assim, que as buscas sempre são por uma sexualidade, muitas vezes, que foge à norma. Quando eu quero dizer isso, o que eu estou querendo dizer? Existe algo dentro da sexologia que a gente chama de uma sexualidade normal, tá? O que a gente vai estar falando? De um sexo que é feito, né, com um ser humano, vivo, maior de 18 anos, e que queira estar naquela relação sexual. Então, aqui, quando você pensa, na verdade, a gente vai estar falando, né, no primeiro ponto é do sexo amador, depois a gente tem do alien, e daí a gente vai vendo, assim, que aqui, né, os próximos 3 são, na verdade, não entram dentro dessa categoria. Daí a gente tem em sexto lugar, né, sexo realizado com pessoas mais velhas. A gente sabe que tem muita gente que procura, então, assim, sexo com a madrasta, que é um que é muito bem feito, muito bem buscado, né, a bissexualidade. Daí a gente vem de novo, né, para questões muito relacionadas aos jogos, tá? E quais são os termos que foram mais procurados em 2019, né? Japonesas, hentai, lesbian, MILF, Korean, Asian, stepmother, message, now, e born, então por aí vai. Aqui é importante a gente pensar aqui, ó, gente, teen, né? Eu queria ter, deixa eu ver se eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente tem algo importante para a gente pensar, né? Anime também, que é uma coisa, cartoon,
Então, eu acho que são coisas que são importantes para a gente que trabalha na saúde, ficar atento do que as pessoas estão procurando, né? E o que as pessoas mais veem em relação à categoria, né? Então, a gente vai ver que lesbian é super vista entre as pessoas, tá? E aqui a gente tem uma questão de oriental e ocidental também do que é mais vista. Quais são os países que mais têm o tráfico dentro do Pornhub? A gente vai ver que os Estados Unidos continuam, né, em primeiro lugar, o Brasil está aqui embaixo, né, e vejam que os top 20 países, eles consomem mais ou menos 79%, né, desse tráfico dentro do Pornhub. E aqui eu achei legal a categoria de gênero, né, achei super importante o dado que o Arthur trouxe, né, tem pesquisas que mostram que as meninas estão começando a ver pornografia em torno dos 14 anos, cujo auge é 18 anos de idade. Então a gente vai ver as diferenças entre um e outro, tá? O que eu acho legal a gente pensar, gente, eu estava até agora fazendo a apresentação que eu vi, então assim, quantas mulheres, né, tem a questão lésbica, e aqui é fato, as pesquisas mostram, porque a mulher prazer feminino é representado e porque a mulher não é tratada como um objeto. Os homens, né, veem mais a questão de japoneses, mas é importante a gente pensar nisso aqui, né? Então, assim, a gente vai estar falando dessa grande parcela aqui da população oriental que também assiste, né? Então, aqui, ó, Japanese, a quantidade de pessoas que acabam vendo dentro desses países, tá? Enfim, esses são os dados, e só por esses dados, para mim, já fica assim, tipo, precisamos falar e precisamos pensar mais sobre isso, e daí eu queria trazer algumas reflexões para vocês, né? Quando eu me formei em psicologia, lá em 2004, eu quase não tive acesso a informações relacionadas à sexualidade. Tanto que eu me formei e fui trabalhar numa área totalmente distinta da que eu trabalho hoje em dia. Eu fui trabalhar com psicologia infantil. Mas num determinado momento da minha vida, por conta de um trabalho que eu sempre atendi no meu consultório, mas eu atendia nesse outro lugar que também era atendimento clínico, mas eu atendia adultos, eu comecei a ter uma demanda muito grande de pessoas com queixas sexuais. Esse trabalho era como se fosse um plano de saúde, mas não era um plano de saúde, então a gente trabalhava numa equipe interdisciplinar. Era um público que utiliza muito do SUS. Deixa eu contextualizar melhor. Então, assim, eu moro em Curitiba e aqui existe algo que se chama Secov Med. Então, todo mundo que trabalha na habitação, cada condomínio, portaria, administradora de condomínios, paga uma taxa para os funcionários terem tipo esse plano de saúde que era o Secov Med, onde eu trabalhava. Então, assim, essa população que era SUS, o condomínio pagava em torno de R$60 e a pessoa que trabalha na portaria, por exemplo, tinha acesso a dentista gratuito, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, vascular, ortopedista, sem carência, clínico geral, urologista, ginecologista, não consigo, era muita gente, dermatologista, não sei se eu falei, era médico do trabalho, enfim, eram muitas áreas dentro da área da saúde, e eu tinha contato direto com três ginecologistas, e um urologista. E essas pessoas transformaram a minha vida, sou grata eternamente a esses e essas profissionais, porque eles começaram a falar assim, Fer, tô te encaminhando alguém que tem anorgasmia, dificuldade para chegar ao orgasmo. Eu falava, gente, o que vocês querem que eu faça com isso? Não sei, a gente também não sabe. Porque na nossa formação, tanto de psicólogas e psicólogos como médicos e médicas, infelizmente a gente não tem acesso à sexualidade, né? Então, trabalhando com essas pessoas, eu fui buscar a formação na USP, mas eu me sentia muito só ainda enquanto psicóloga, porque eu fiz uma formação na faculdade de medicina da USP, então meu olhar ficou muito voltado para a parte biológica e não pela parte subjetiva. E foi quando eu resolvi fazer um mestrado para estudar como que as faculdades de psicologia hoje, elas falam sobre sexualidade. Contextualizei tudo isso para falar onde as pessoas aprendem sobre sexo e sexualidade, porque na minha pesquisa de mestrado, numa parte bem específica, eu fui estudar isso, né?
Então, onde que as pessoas aprendem sobre sexo e sexualidade? De quem que é essa responsabilidade? É da família? É da escola? Ou fica tudo para a internet? Então, o que a gente tem, né? Eu vi uma reportagem na minha dissertação de mestrado que o STF recebeu mais ações contra leis que proibiam o ensino sobre gênero e orientação sexual do que qualquer outra situação. Então, essa referida reportagem, ela mostra, gente, a quantidade de leis que tem, né? Então, lei de Paranaguá, aqui no Paraná, de Cascavel, de Foz do Iguaçu, essas todas eu trouxe no começo aqui, né, do Paraná, mas a gente também vai ter de Santa Catarina, que são leis que são feitas pelo Poder Legislativo para tentar impedir que a gente fale de gênero e orientação sexual. Mas, em contrapartida, a gente tem todos esses artigos da Constituição Federal, de acordos que o Brasil é signatário, né, de leis que foram feitas e que garantem que na sala de aula a gente tem que falar sobre sexualidade. E o que é muito triste da gente que trabalha, que vive a universidade, né? Eu não trabalho, mas eu vivo a universidade, a gente percebe que se durante o ensino fundamental e o ensino médio, as escolas, até porque muitas vezes as escolas são particulares, elas têm receio de falar sexualidade. A escola pública muitas vezes recebe uma influência de quem está legislando de não falar sobre sexualidade. Quando a gente chega na faculdade, a gente tem um silenciamento. E é por isso que quando o Arthur elogia a iniciativa de vocês, isso é extremamente importante, porque muitas vezes são nessas semanas acadêmicas, atividades extracurriculares que são feitas, que a gente tem acesso ao trabalho da sexologia. E vai chegar, gente, no nosso consultório, seja médico de família, ginecologia, urologia, dermatologia, vai chegar pessoas com queixas relacionadas à sexualidade, desde uma infecção sexualmente transmissível até, por exemplo, uma traição, que é comum, porque vai depender de que profissional da saúde você vai ser. Se você realmente tiver uma abertura, as pessoas vão te perguntar. Então, na universidade, se no ensino fundamental e médio a gente tem essa quantidade de leis que tenta proibir, na universidade a gente tem um silenciamento. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: as famílias não sabem, né? Assim, o que eu falo se me pergunta sobre sexo? Se calam, acreditam que é da escola. A escola não fala, vai cair na internet, tá? E daí a gente tem, na verdade, consequências porque a gente chama de saúde sexual. Então, o que a OMS coloca como sendo saúde sexual? Então, para a Organização Mundial de Saúde, a saúde sexual é um estado físico, emocional, mental e social de bem-estar em uma relação sexual e não meramente a ausência da doença, disfunção ou enfermidade. Ressaltando, e ainda a OMS ressalta, né, a necessidade de uma abordagem positiva e respeitosa com a sexualidade e nas relações sexuais estabelecidas, permitindo experiências sexuais prazerosas, seguras, livre de coerção, discriminação e violência. Só aqui, gente, a gente tem várias coisas para crisar diante da pornografia, né? Porque muitas vezes a pornografia, ela realmente não traz uma saúde sexual, né? Ela traz uma disfunção sexual, podendo sim afetar tanto o estado físico quanto emocional, pode afetar sim relações sociais. A gente pode estar falando de uma sexualidade que não traz uma abordagem positiva e respeitosa com a sexualidade, que muitas vezes traz o prazer como um escape para o desprazer, né? Que muitas vezes traz um ensinamento de uma coerção e de uma discriminação e de uma violência nas relações sexuais. Então, o que a gente precisa primeiro distinguir, né? Pornografia de compulsão sexual. A gente está falando da mesma coisa? Não, a gente não está falando da mesma coisa, tá? Então, o paciente com compulsão sexual busca a internet com o objetivo de caçar, né? E recorre às redes sociais e de sexo para isso. Então, por exemplo, eu tive um caso que para mim foi extremamente importante, que era de um garoto universitário que veio procurar o atendimento porque ele tinha compulsão sexual. Então, por dia, esse garoto precisava transar de 5 a 7 vezes. Ele não necessariamente recorria à pornografia,
às vezes ele acabava indo para a pornografia, mas ele recorria muito mais a aplicativos, como o Tinder, o Grindr, ou as saunas, para tentar realmente chegar na meta que ele tinha estabelecido para ele, tá? Então, a pornografia, muitas vezes, ela é utilizada por alguém que sofre de compulsão sexual para conseguir ter esse escape. Então, ó, acaba usando pornografia para se saciar quando não encontra parcerias. Segundo o que temos observado na clínica, esse estudo de Rocha, a pessoa viciada em pornografia, embora haja relatos de busca de contato virtual com pessoas, procura se saciar mais na masturbação com vídeos pornográficos do que quanto ao ato sexual em si. Então eu acho que essa é a primeira diferença que a gente precisa ter entre pornografia e compulsão sexual, tá? O que na verdade a gente tem aqui, eu dividi em 5 grandes tópicos para a gente falar, né, de consequências desse consumo da pornografia à saúde sexual. O vício na pornografia, que eu vou falar um pouquinho do que o DSM-5 e a CID-11 trazem, e características que são específicas de pessoas que têm um vício à pornografia, né? Dificuldade na formação de vínculos, dificuldades no ambiente de trabalho, busca por materiais mais violentos e dificuldade para lidar com o sexo real, tá? Então, quais são as características do vício em pornografia, né? A dependência da pornografia, ela é considerada uma doença que incapacita os indivíduos de conseguirem gerir suas atividades sexuais, sociais e profissionais. E poderá caracterizar-se pelo comportamento obsessivo de consumo de conteúdos pornográficos em detrimento de outros. Em comparação com outras substâncias aditivas, a pornografia, apesar de não ser uma substância de consumo físico, vicia o indivíduo a nível psicológico, tá? Quem fala isso é Neves. Então, o que a gente tem de característica de alguém que tem o vício pela pornografia, né? Perde a noção do tempo. Não consegue parar de assistir ou de participar do chat. Então, a pessoa está vendo pornografia, é aquela coisa que realmente, assim, tô ali há 3 horas achando que passou 10 minutos, porque eu vou emendando um vídeo no outro, né? Muitas vezes essa pessoa não se sente bem com o que faz, tá? Ela começa a perceber que ela tem dificuldade em relacionamentos sociais, de namoro, no trabalho e no estudo. E o que é muito típico, gente, é que essa pessoa começa a se colocar em situação de risco, como por exemplo, estou passando por um estresse no meu trabalho, eu vou mesmo no meu trabalho, eu dou um jeito de pegar meu telefone e assistir a pornografia, mesmo que eu tenha que ir para o banheiro, ou então até mesmo às vezes em sala de aula, quando a gente pensa em alguém do ensino médio e do universitário, tá? Na verdade eu atendo um caso que é exatamente isso, assim, ele começou a ter altos índices de estresse no trabalho, e ele começou a assistir pornografia, e o que ele diz é assim, para eu me desestressar, e de repente aquilo saiu do controle dele, e é exatamente isso, assim, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, Fernando. Muitas vezes essas pessoas pensam em voltar de casa para logo se masturbar por diversos motivos, como medo, frustração, brigas e ansiedades. Aqui, gente, a recíproca também é verdadeira. Às vezes a pessoa não consegue sair de casa, porque ela começa a ver um vídeo, começa a se masturbar, fica ali naquela pornografia e de repente perdeu o horário para chegar no trabalho, tá? Se masturba quando está preocupado, isso é muito comum da gente perceber na clínica, quem trabalha com demandas relacionadas à sexualidade, então é o que eu acabei de falar, para desestressar, tá? Muitas vezes pode ter lesão na pele do pênis ou dores musculares devido ao movimento repetitivo, de tanto que aquela pessoa fica se masturbando, né? Essa pessoa fica muito crítica em relação às outras pessoas, à sua performance e ao físico. Vou me antecipar até um pouquinho do que eu tinha pensado em falar, mas isso acho que é uma das principais dificuldades que essas pessoas que acabam vendo muita pornografia têm. Elas não conseguem lidar com o sexo real. Elas, na verdade, ficam vendo aquelas atrizes e aqueles autores e elas querem encontrar aquele tipo de pessoa na vida real, com aquele tamanho de peito, com aquele tamanho de bunda, que faça aquele som, que faça aquela performance, mas se esquece muitas vezes de que aquilo é um teatro, aquilo não é a vida real. De repente, quando você vai para uma relação real, você não sabe como agir, porque você não está encontrando aquela atriz, por exemplo, na tua cama. E isso traz uma situação, uma disfunção tão grande como que o Arthur trouxe da disfunção erétil, tá?
Algo que é muito importante da gente perceber é que, assim, com o passar do tempo, essa pessoa precisa aumentar a intensidade do estímulo pornográfico para manter a excitação, inclusive com práticas que não deseja executar. Gente, aqui, quando a gente vai estudar a pornografia, a gente vai ver... Ah, eu até esqueci de falar. O DSM-5 e a CID-11, nenhuma traz uma nosologia específica do vício na pornografia. Eles colocam no como de compulsão, tá? E eles fazem uma ressalva de que é porque a gente precisa fazer mais estudos para estar falando de uma compulsão sexual específica. Então, a gente vai tratar todos como uma compulsão, tanto vício na pornografia, porque daí se assemelha muito ao que o DSM-5 trouxe de vício aos jogos eletrônicos, porque tem essa questão muito específica com a utilização da internet, tá? Mas o que a gente sabe é que, assim, a pessoa que acaba ficando viciada, a gente vai estar falando de vício, como uma adição. Então, é da mesma forma que uma pessoa que ela começa a usar drogas, ela pode começar da maconha, daqui a pouco ela vai para cocaína, daqui a pouco ela tá pro crack. Então, ela sempre vai precisar de mais. E tem vários estudos que mostram que isso acontece por conta de toda essa onda que o Arthur estava falando, que a gente tem no nosso sistema límbico e que vai fazer com que haja uma descarga de neurotransmissores, principalmente dopaminérgicos, que vão aumentar o sentimento do prazer e que a pessoa sempre vai tentar buscar, como, por exemplo, alguém viciado em drogas, né? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, para sentir aquilo que eu senti da primeira vez, tá? Por isso que precisa do aumento do estímulo pornográfico, tá? Muitas vezes essa pessoa tem preferência, obtém maior prazer na masturbação do que no ato sexual. Ela sente diminuição do desejo sexual com as parceiras reais porque ela não encontra essa semelhança, né, entre a vida real e não real. E muitas vezes, o que é muito comum quando a gente fala da sexualidade de homens cis, né, ou de mulheres trans que tem a questão ainda utilizam o pênis ali naquela situação, disfunção erétil de forma progressiva, quando a gente não pensa na hormonioterapia, né? E é nesse momento que costumam procurar atendimento ou então a se automedicar, até porque a gente sabe que o remedinho azul dá um jeito de se conseguir, tá? No que tange a dificuldade na formação do vínculo afetivo, é isso que eu falei, assim, existe uma diferença entre o sujeito real e o sujeito ideal, né? Entre o teatro e a vida real. Muitas vezes essas pessoas começam a ter uma dificuldade para lidar com a frustração, porque, veja, são pessoas que são movidas pelo prazer, né? Prazer, 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 prazer. Quando eu tenho uma pequena frustração, o que eu vou buscar? Prazer. E além disso, gente, quando a gente pensa numa relação heteroafetiva, heterossexual, a gente precisa pensar nas questões de gênero, né? Então, esse estudo é muito legal, desses 3 autores, é um estudo alemão, que eu tinha deixado salvo para mostrar para vocês, mas caiu, tá lá nos destaques do meu Instagram, que foi um estudo feito sobre a pornografia entre mulheres e que constatou o seguinte: quanto mais cedo, isso para homens e mulheres, mas quanto mais cedo uma pessoa é exposta à pornografia, mais chances ela tem de desenvolver uma visão sexista e negativa do outro gênero, principalmente das mulheres, principalmente por conta disso aqui que eu falei para vocês, porque a gente vai precisar aumentar a intensidade do estímulo pornográfico, e quando a gente aumenta a intensidade, você vai estar falando de mulheres que muitas vezes são expostas àquelas cenas, assim, de a pessoa tá fazendo sexo oral, a mulher chegar ao ponto de vomitar e o homem ter o orgasmo vendo ela ingerindo o próprio vômito, que são coisas que se tem e que são vistas, tá? Ou então de mulheres que apanham sem estar naquela forma consensual, principalmente quando a gente vê pornôs caseiros em que isso acontece, tá? Esse estudo da Suzy mostra, que foi feito em 2016, ele mostra o seguinte, né? A partir de estudos de caso, ela mostrou que ela traz como resultados, né, que há diversos impactos nocivos na vida desses 3 entrevistados que se autodenominavam e que também pelos testes realizados como pessoas viciadas em pornografias, né? No âmbito amoroso, houve uma dificuldade na vinculação afetiva, né, em que houve dissociação entre sexo e afeto e relações baseadas em desigualdades de gênero. No âmbito social, apareceu dificuldade de sustentar os laços afetivos referentes à família, uma ausência de atividade social e, novamente, relações de gêneros permeadas pelas relações de poder.
E, por fim, no âmbito laboral ou escolar, os impactos se referem a baixa produtividade no trabalho e isolamento social. Então, a gente tem o terceiro ponto, que é a dificuldade no ambiente de trabalho, né? Muitas vezes as pessoas têm uma diminuição da produtividade por conta desse tempo que muitas vezes não acaba sendo dedicado exclusivamente, porque eu tenho que ter esse escape de ver a pornografia, né? Que eu começo a ver como escape de estresse, mas depois aquilo se retroalimenta, entra numa relação dialética, porque isso me causa mais estresse quando eu não estou conseguindo. A pessoa ela se coloca numa conduta de risco no ambiente de trabalho, porque ela pode ser pega, né, a qualquer momento. E a gente também tem vários estudos que mostram que tem um aumento de uma impulsividade, até por conta dessa relação de prazer e desprazer, tá? Então, a compulsão sexual ocorre pela perda da capacidade de controlar os impulsos, e isso acaba por inviabilizar uma vida satisfatória. Então, o que acaba acontecendo quando a gente pensa nessas dificuldades no ambiente de trabalho, né? O sujeito vive em situações que são prejudiciais para si, como ausentar-se do local de trabalho para assistir pornografia, podendo assim perder o emprego e também podendo inviabilizar a sua subjetivação por meio do trabalho. Porque, de repente, assim, se eu perco o emprego, o que vai acabar acontecendo? Eu vou ficar cada vez mais aqui. E é por isso que essas duas associações, gente, tanto a International Society quanto a WOS, colocam que a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo nesse ano, porque cada vez mais a gente está conectado, né? E nem todo mundo que saiu do trabalho vai voltar para o trabalho, porque muita gente vai ficar em home office. Então, a gente pode ter uma superexposição maior ainda, tá? Além disso, tem essa busca por materiais mais violentos. Então, assim, esses três autores, que é desse estudo da sexualidade, da pornografia vista por mulheres, né? Eles explicam que materiais pornográficos trazem visões distorcidas da realidade do sexo e que é usual que pessoas que são expostas à pornografia em demasia acabam buscando mais cenas violentas para ter o efeito de prazer que existiu nas primeiras exposições ao material pornográfico, tá? E por fim, o que é importante a gente pensar, né? Que há uma dificuldade para lidar com esse sexo real. Então, assim, gente, é muito comum isso acontecer, da pessoa falar, não, eu tenho micropênis, né? Enquanto não se tem. Por quê? Porque vai trazer como referência aquilo que está lá na pornografia. E não no que é o real, né? Não para pensar que aquele ator pornô tá lá com Viagra, né? Com Tadalafila, Sildenafila, todas essas coisas, e que realmente tem um pênis maior do que a média da população. Além disso, super comum as pessoas chegarem no consultório falando, eu tenho ejaculação precoce. Conforme os critérios diagnósticos, a gente sabe, né, que a ejaculação precoce a gente vai estar pensando de 1 até 3 minutos, mas é uma percepção subjetiva. E, de repente, a pessoa vê lá na pornografia o homem que consegue ter um tempo de latência ejaculatória de 10 minutos, mas que não parou para pensar que aquilo muitas vezes teve corte, teve cena, e a pessoa teima com você que tem ejaculação precoce e que quer tomar medicamento para ejaculação precoce. Além disso tudo, a gente tem também essa questão da lubrificação feminina, que eu estava falando há pouco para vocês. Quando a gente pensa numa relação heterossexual, a gente vai pensar que uma pessoa que vê pornografia com certeza vai ter uma masturbação, né, um hábito masturbatório muito maior, e que era o que eu estava falando lá quando estava respondendo a pergunta que foi feita pelo Arthur. A gente vai pensar que se masturbar pele com pele peniana é de um jeito, pele com canal vaginal ou com o ânus é outro tipo de estímulo que você vai estar recebendo. Então, às vezes, sim, por conta dessa lubrificação, você pode ter uma perda desse teu controle ejaculatório, porque você não está mais acostumado a ter a lubrificação, né, que você vai colocar ou com lubrificante ou a própria lubrificação feminina. Então, muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso, tamanho padrão de aprendizagem, de comportamento que desenvolveu com a pornografia, tá? Para além disso, a gente tem algo que é muito prejudicial no que tange a essa educação em sexualidade que é feito por meio da pornografia, que é considerar que a maior parte das mulheres tem um orgasmo pela penetração vaginal. O último estudo feito pela doutora Carmita Ábido, que coordena o Prosex lá do HC da USP, mostrou que 80% das mulheres brasileiras chegam ao orgasmo não só com a penetração vaginal, mas com o sexo oral, com a masturbação juntos, porque no clitóris a gente tem o dobro de terminação nervosa, né, a gente tem 8.000 terminações nervosas, enquanto no canal vaginal a gente tem 4.000 terminações. Então a população
cresce acreditando que é por meio da penetração vaginal que a mulher chega ao orgasmo, enquanto não. É muito mais fácil a mulher chegar ao orgasmo quando ela está manipulando, quando recebe masturbação ou sexo oral e tem um estímulo direto ao clitóris, né? E por fim, a gente tem essa dificuldade dos referenciais dos corpos, que eu falei agora há pouco, então é difícil muitas vezes de você encontrar aquele corpo que você vê na pornografia na tua vida, na vida real, tá? Para finalizar, porque eu falei mais do que eu imaginava, eu vou deixar esses 3 documentários que tem no Netflix, tá? Esse Hot Girls Wanted é um documentário muito angustiante de se ver. Eu acabo vendo bastante coisa de sexualidade, eu gosto de ver, assim, mas para mim foi muito difícil ver, porque mostra algumas garotas que tentam alcançar o sucesso nos Estados Unidos por meio dessa indústria pornográfica caseira mesmo, tá? E depois desse Hot Girls Wanted, a Netflix lançou daí essa outra Turn It On, que mostra, são 6 episódios, salvo engano, então assim, como que a indústria pornográfica era no passado e como ela era agora, porque ela empobreceu muito, né? Porque se antes você tinha que pagar por essas fitas para ver os vídeos, agora você tem acesso gratuito. Mostra também algumas meninas que participaram do Hot Girls Wanted, como é que tá a vida delas agora. Mostra também como que algumas pessoas se relacionam com o Tinder e é descartável, muitas vezes, a relação sexual. E o Explicando tem uma série que é só o sexo, e o primeiro episódio fala sobre os principais vídeos, né, que são vistos dentro da indústria pornográfica, então é bem legal. E para finalizar, eu queria fazer um convite para vocês. Eu estou organizando junto com o SEGES, que é uma clínica, é o Centro de Excelência em Gêneros e Sexualidades, da qual eu faço parte, também do Corpo Clínico, a 2ª Jornada Paranaense de Sexualidade. Na verdade, eu e as meninas do SEGES, a gente resolveu criar isso, até como uma forma, surgiu na época do meu mestrado, para suprir um pouco essa lacuna que tem na nossa formação. Era para ela ter sido presencial, não foi, vai ser online, então vocês podem participar. Tá R$30 para quem é estudante. Vai ser super diverso a jornada, então a gente vai estar falando de sexualidade da pessoa com câncer, sexualidade e deficiência, vai ter uma mesa só sobre pornografia, sobre gênero, sexualidade, homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, o ensino da sexualidade na formação, saúde sexual do homem, da mulher, tratamento, a travestilidade, a transexualidade no Sistema Único de Saúde. Então, vale muito a pena, vocês podem fazer por meio desse site que tá aí. E esses aqui são os meus contatos, caso vocês fiquem com dúvidas. Tem o meu Instagram, que é o Prazer em Saber, meu site, meu e-mail. É isso, falei pra chuchu, gente. Foi maravilhosa a palestra, foi uma aula, de verdade. E depois a gente coloca no chat do YouTube as suas redes sociais para o pessoal te seguir. E aí também, gente, quem quiser mandar pergunta, aproveita que a Fê tá aí e ela sabe de tudo. Muito legal a palestra mesmo. Então mandem aí no chat do YouTube e a gente vai lendo e ela responde, tá bom? Se vocês quiserem, pode mandar no WhatsApp também. Isso. Eu tô vendo aqui, acho que não tem nenhuma por enquanto. A gente vai colocar no chat do YouTube as redes sociais da Fê. Tá na descrição do vídeo também, a dela e do Arthur, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. Vocês têm na formação de vocês alguma grade curricular sobre sexualidade? Então, eu não sei. É porque a gente tá no 4º semestre, então a gente tá no ciclo básico ainda. Pode ser que em ginecologia, mas eu acho que eu duvido muito, assim. Assim, tem liga, tem as ligas que normalmente fazem essa divulgação, que falam mais sobre o assunto, e esse comitê que a gente tá da IF, ele é justamente focado para educação sexual compreensiva, reprodução e etc. Mas assim, dado da formação, assim, é pouquíssimo, assim, não é quase nada, continua a mesma coisa. Se você quiser, você meio que tem que ir atrás, através das ligas e das palestras, assim, porque não tem muito, não. É muito mais extracurricular mesmo, acho que não tem nada
Tem que ir atrás. E por isso mesmo também a gente planejou essa aula e espero que todo mundo tenha gostado bastante, que foi maravilhosa. Gente, E eu ó, acho que não tem nenhuma pergunta. eu acho também que não tem. Tô olhando aqui. Não tem mesmo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Toda vez que a gente fala de sexualidade, as pessoas são sempre Laura Miller, assim. Eu tenho um amigo. Então, qualquer coisa, se alguém ficar com dúvida e quiser mandar para mim direct lá no Instagram, eu vou respondendo e fico super à disposição. Tá bom, Fê, muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhosa. Acho que chegou. Chegou alguma pergunta? Chegou uma pergunta, sim. No 5º semestre, em psicopatologia, a gente tem um pouco de contato sobre a sexualidade. Então, eu acho que essa pessoa é da Santa, então acho que a gente vai ter, sim. Tem mais acho que 2 perguntas. Tem uma pergunta aqui do Fernando Pavão. Você vê um cenário positivo para a diminuição da pornografia com uma maior conscientização em redes sociais? Eu acho que as coisas têm mudado muito, assim, se a gente for pensar no que eu falei lá no começo, né, de 20 anos para cá, eu acho que até eu fiz questão de trazer aquela capa da Playboy, porque eu acho que aquela capa diz muito do que algo não seria aceito hoje em dia, sabe? E algo que 20 anos atrás era o que vendia. Então eu vejo que tem tido essa discussão. Tem até uma cineasta, eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas o nome dela é Érica, e eu nunca sei se ela é italiana ou se ela é espanhola, mas é uma das duas, e ela tem feito ela faz filmes pornográficos, mas que são protagonizados e que são filmados todo por uma equipe de mulheres. Então, assim, as atrizes que estão lá são atrizes que querem participar e que aceitam estar naquele lugar. Então, por exemplo, isso eu acho que é uma mudança de cenário já, sabe? Mas eu acho que a gente tem muito que batalhar, mas o fato da gente estar discutindo o quanto, principalmente a mulher, é colocada num cenário de objeto nessas situações, de que pode-se ter um acesso, mas isso nem sempre é uma educação sexual, muitas vezes é uma deseducação sexual, já mostra um avanço. O problema é que a sexualidade como um todo, ela é velada, né? Todo mundo faz, todo mundo adora falar do outro, mas é uma coisa que não é muito exposta socialmente. Então, eu acho que a gente precisa ir discutindo sobre tudo isso. Mas eu acho que sim, é uma mudança de cenário. Não estou te ouvindo. O Victor Frauzola, ele falou: Oi, Fê, broxar por pressão psicológica de como deve ser meu desempenho e coisa assim acontecem direto por livre e espontânea pressão. É horrível sentir isso. Para conversar sobre, o melhor é procurar que especialidade? Qual especialidade é melhor procurar? Olha só, Victor, a primeira coisa, vocês que são estudantes de medicina, eu vou contar essa história. Quando eu trabalhava como psicopedagoga, uma vez eu recebi um menininho no meu consultório. A minha formação inteira eu aprendi isso que eu vou contar para vocês agora. Eu recebi um menininho no consultório que começou a ter uma queda de rendimento e a escola falou, eu acho que ele é TDAH, vamos levar para fazer uma avaliação, né, com uma psicóloga. E durante a consulta, que durava em torno de 45, 50 minutos, o menino, ele... Sabe quando você tá falando e você vai pro mundo da lua, assim? Daí você voltava. E o menininho teve 17 vezes isso. Eu não sabia o que era, mas o que eu sabia era que aquilo não era normal do ponto de vista orgânico. Eu falei, acho que ele precisa de um neuropediatra. Na verdade, o que o menino estava tendo era crise epilética de ausência. Então, assim, como que ele tinha sido, qual tinha sido a hipótese levantada? Tem TDAH, né, com predomínio distraído, e na verdade não. Imagina, cada vez que ele estava tendo essa crise, estava fazendo lesão cerebral nele, né? Então, o que eu aprendi? Sempre exclua as causas orgânicas antes das psicológicas. Então, nesse caso, eu acho que o primeiro motivo, por mais que possa ter um fator emocional aí, até porque é muito comum o homem que tem um episódio de disfunção erétil da outra vez, ele ir super ansioso, com níveis de adrenalina muito alto e isso ser prejudicial, vá num urologista, sabe? Converse primeiro com o urologista, que daí ele vai conseguir encaminhar. Agora, uma ressalva que eu faço.
tanto o gineco quanto o uro tem na formação, mas não é tão profundo. Então dá um Google e pesquisa se na tua região não tem ninguém que tenha realmente um contato maior com as disfunções sexuais antes de ir buscar tente buscar algum especializado. Mas assim, eu te diria urologista e se for uma psicóloga, mesma coisa. Tenta buscar alguém que fez alguma especialidade na área de sexualidade. Isa, tá mudo. Se você for ler, acho que tem mais uma. Tem mais uma pergunta aqui da Gabriela Guimarães. As pessoas que assistem vídeos de gênero mais proibidos entram em algum outro quadro psicológico, por exemplo, a zoofilia? Como que é o nome dela? Gabriela, na verdade é bem legal de você ler nesse momento o DSM-5. Não sei se... Estou supondo que você é da área de saúde, tá? Mas existe o DSM-5, então, que é o manual estatístico da APA, que é a Sociedade Americana de Psiquiatria, e ele tem uma diferença que é bem marcante entre parafilias e comportamentos parafílicos. Então, não necessariamente alguém que assiste concreto, estou fazendo, ou que aquilo está me trazendo angústia, porque às vezes as pessoas veem esses vídeos e nem angústia tem, tá? Então, a gente precisa ter discriminado esses critérios diagnósticos para estar fechando um diagnóstico mesmo. Falei, gente, era só a gente falar da Laura Miller e que daí ia começar a vir um monte de pergunta. O Vitor, ele tá agradecendo esse espaço e ele falou também que ele tá há um bom tempo sem consumir a pornografia, que foi uma coisa difícil. E hoje uns amigos dele procuram para conseguir mesmo e ele vai recomendar essa aula que foi incrível. E a Camila tá perguntando como a mulher pode lidar com esse excesso de performance se o homem acaba exigindo dela. Ai, gente, eu acho que é bem complicado isso, assim, né? Porque às vezes eu escuto... Quando a pessoa chega no meu consultório e fala, Fer, vou te contar uma história, eu falo, já escutei tanta tua, tem que ser... Eu só penso, não falo isso, tá? Mas, gente, às vezes eu escuto umas histórias, assim, tipo, de gente sem noção mesmo, sabe? Principalmente essas pessoas que às vezes, conversei um pouquinho no Tinder, tô saindo... É como se a pessoa fosse um objeto, entendeu? Se ela não tem o seio daquela forma que o outro idealizou, é exatamente isso que a Camila coloca, assim, parece que tem uma performance. E aí que eu acho essa coisa da deseducação que a pornografia traz, porque nem toda mulher geme, nem todo homem grita, sabe? Tem gente que tem aquele prazer no silêncio, tá tudo bem em relação a isso. Então, eu acho que, assim, de uma forma bacana falar, né? Meu querido, minha querida, eu sou essa, né? Se você tá me exigindo algo além, você não está me querendo, você está idealizando algo ou alguém. Então, vai aos pouquinhos falando, mas não se permita ficar nessa situação de objeto. A gente não precisa disso. A mulher já foi colocada muito tempo como objeto, a gente tem que fugir desse lugar. Já devia nem estar falando mais sobre isso, mas precisamos continuar falando. Aí tem só mais, acho que uma última pergunta do Fernando, que é qual a relação entre sites pornôs e tráfico sexual de mulheres? Fernando, vou te falar uma coisa. Sou sexóloga, aprendi isso com um amigo meu médico. Ele fala, Fer, né? Porque eu sou médico, que eu sei tudo na medicina, né? Tipo, depois de um tempo que a gente estuda, a gente vai se especializar numa partezinha. Não sei super te responder essa pergunta, mas eu ia te orientar para ver um documentário que também tem no Netflix, que o nome I Am Joey, acho que é esse o nome, já confirmo para você. Mas lá no meu Instagram, gente, tem os destaques e os filmes que eu coloco lá, na maior parte das vezes, não são filmes assim para ficar caliente a situação. São filmes para a gente meio que fazer um cine-debate mesmo. E tem esse filme que mostra a realidade de pessoas que são comercializadas tipo eBay. Tipo, a menina é traficada e é colocada para trabalhar. E assim, que é horrível, são histórias reais. Que as mães, né, as famílias encontram essas meninas, elas não conseguem resgatar essas meninas. Então, é a coisa que eu vi que mais se aproxima dessa pergunta que você me fez agora, e que foi extremamente angustiante também. Eu acho que é I Am Joanne, I Am Joe,
Mas tá lá nos meus destaques. Procura lá que eu tô tentando abrir aqui, mas não tá indo. É isso. Isa, acho que acabou as perguntas, né? Ou tem ainda mais? Eu acho que acabou. Pelo que eu vi aqui, não tem mais nenhuma. Só tem o pessoal elogiando bastante. Várias pessoas me Sim. mandaram mensagem falando que o evento foi maravilhoso e que amaram a sua palestra do Arthur. A gente tá bem feliz, assim, com o resultado. Gente, Muito. sigam a Fê no Instagram dela. Ela tem, inclusive, um podcast. Se vocês quiserem Sim. escutar, a gente escutou pra chamar ela pro evento. É maravilhoso. Ela fala de todos esses assuntos, assim. E como que chama, Fê, o podcast mesmo? É Prazer em Saber, né? É Prazer em Saber. Eu achei, só deixa eu falar uma coisa, o nome do filme é I Am Jane Doe, I am Jane Doe. que fala do tráfico, mas tá lá nos destaques. E sim, o meu podcast, tudo na minha vida é Prazer em Saber, então o meu podcast é Prazer em Saber. Tá? Tá bom. Fê, A muito gente obrigada. siga o Instagram, porque ela faz várias lives também de vários temas de sexualidade super importantes e necessários também, igual o Arthur. Então é isso, gente. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho diferencial. Eu acho que se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, a gente já está fazendo um super trabalho de utilidade pública mesmo. Obrigadão, viu? Que bom. Obrigada por ter participado. Muito obrigada, Fê, pela participação e pela participação de todo mundo também. Um beijo. 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 Gente, se a gente falar aqui, obrigada por todos vocês que assistiram. A gente tá bem, bem feliz, assim, com vocês interagindo com a gente e tudo mais. O link para certificado a gente mandou no YouTube, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fechar o link, a gente vai dar mais uns 10 minutinhos para vocês assinarem. Aí, e é isso. Obrigada por terem participado. Eu vou encerrar Muito aqui. obrigada, gente. Eu vou deixar o Instagram deles aqui no YouTube, tá? E qualquer coisa pode chamar também no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, a gente manda lá. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau.